Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Fleury. Então, uma das grandes surpresas até o momento de resultado positivo, né? Porque veio uma paulada positivo o resultado da Fleury, né? Ele veio muito forte. Foi uma empresa que vinha há uns tempos com os resultados um pouco mais devagares, né? Então, se você for ver os nossos comentários antes desse, né? Esse aqui é exatamente o que eu acabei de falar, uma surpresa positiva, né? Precisa de uma análise de perto para ver se está tudo certinho, né? Foi excelente e é o que nós vamos fazer hoje, exatamente agora, né? Então, né, essas análises aqui que a gente faz com IA e tudo são excelentes para a gente acompanhar o mercado inteiro. E aí você vai separando, não, isso aqui precisa ver melhor, isso aqui precisa entender o que aconteceu e tal. Então, esse é o jeito certo de trabalhar, um funil, né? Você vai fazendo uma triagem e depois vai tratando os casos. Você não pode parar na triagem, né? Mas enfim, voltando aqui para a teoria, né, se você for olhar os trimestres anteriores, as nossas análises, provavelmente, eu não lembro de cabeça, tá? Mas deve ser algo do tipo: a empresa é boa, tudo, mas anda mais devagar, assim, um pouco no momento, uma coisa assim. A Fleury, no primeiro tri eu já tinha apontado que ela começou a querer acelerar um pouco mais. Então eu nem lembrava disso, pra falar a verdade. Vamos ver aqui no quarto. Ó, bom resultado, parece que deu uma acelerada na segunda metade do ano, então você vê que não é por acaso. Né? Por mais que a gente. Eu não tinha isso na cabeça, assim, fresco. Né? Eu achei que nos últimos trimestres eu ainda estava com essa ideia da empresa mais lenta, mas você vê que trimestre a trimestre a gente já estava vendo que ela estava acelerando, né? Vamos ver aqui, ó. Esse segundo TRI, a IA inclusive deixou uma nota 3. A nossa análise hoje com a IA ela é muito melhor que um ano atrás. Mas, ó, tipo assim, eu discordei totalmente, né? Falei, ó, resultado um pouco mais morno, mas nenhum problema, estavam crescendo um pouquinho menos. Então, essa era a grande tônica da Fleury recentemente, né? Era uma empresa excelente, com um monte de vantagem competitiva, marcas fortes, domínio do mercado, acabou de fazer uma fusão que ela é o maior player disparado no mercado, tudo mais. Só que a performance financeira, né, ela estava um pouquinho modesta desde a fusão com o Pardini, né? Então aqui teve o salto do Pardini, aí você vê um crescimento de receita ali, né? Até não é ruim, dois dígitos, mas o lucro líquido também não era ruim, né? É incrível, assim. Cara, a Fleury era incrível a dissonância. Eu falei muito disso várias vezes. Vou continuar falando pelo visto, não sei se um resultado forte só vai ser suficiente para o ponto de inflexão. Mas, cara, a empresa tá indo bem, tranquilo, tudo certo, não perdeu nada. Só que por que, que a Sardinha tava arrancando os cabelos da Fleury? Por quê? Sempre é o mesmo motivo, sempre é o mesmo motivo, tá logo abaixo aqui, né? É só rolar para baixo. É porque a cotação tá no mesmo nível de sei lá quanto tempo atrás. Então, não adianta quantas vezes eu falo, isso continua acontecendo. Parece aquelas maldições, assim, né? Você é obrigado a se confrontar com aquilo que você está falando de novo, de novo, de novo. A galera não consegue acompanhar resultado de empresa. Analisar a empresa nem falo, né? Eu já desisti disso. Não tem menor capacidade. Mas não consegue minimamente ver se está crescendo lucro, está crescendo, porque aqui não tem nada. Pode até tirar esses dois últimos aqui. É que eu falei que deram uma aceleradinha. Então vamos botar só até o ano passado, onde ainda era um cenário meio de crise. Tudo bem, né? Aqui o lucro não cresceu. Mas, cara, é só você olhar aqui uma evolução boa de lucro, uma evolução boa de receita. Cara, aqui ainda tá, acho que sem Pardini, mas aqui já com certeza com Pardini. Subindo receita. Margens mais ou menos em linha, né? Chegou a ter margem mais alta, mas chegou a ter mais baixa também. Então, em linha. É, né? Endividamento de boa, controlado. Não consegue, não consegue ver. E agora que a gente tem as análises aqui da IA, é ótimo, porque tá tudo gravado, registrado. Né? Porque senão fica muito fácil eu vir aqui e falar: olha, eu avisei. Não, tá registrado aqui. Até o segundo TRI é um resultado um pouco mais morno, mas eu falando: ó, tá. Desculpa, esse é o. Assim, ele carregou o recente de novo. Mas. Deixa eu recarregar aqui. Mas enfim. E carregando. Vamos lá. A galera não consegue olhar os números da empresa, que foi o último, né? Excelente, muito forte, a gente já vai ver. E enquanto que lá no ano passado tava um clima de velório. Eu falei, não, né? Nenhum problema, a empresa está relativamente tranquilo, né? O Eduardo falando também, eu não tenho nenhum problema.
Só que o que 99% da galera faz, não olha o que a gente tá falando, não que vocês tenham que olhar o que a gente tá falando, a gente tá falando do resultado, vocês têm que olhar o resultado. A galera ficou olhando cotação. No meio do ano passado, foi quando ela chegou nesse mínimo aqui, né, perto desse mínimo. Ela tinha caído ali, tipo, desse topo aqui, 50%. Aí é desespero. Não adianta, pessoal. A grande maioria vai olhar para a cotação, para o valor do patrimônio, né, na corretora, e vai ver para ver se o ativo está indo bem ou não. Desse jeito não tem como dar certo, impossível dar certo. Né? Não adianta, não importa quantas vezes a gente fala, galera, né? Beleza, beleza, entendi, longo prazo, fundamento. Aí olha a cotação e fala, mas por que que tá acontecendo com a teoria? É sempre assim, cara. Se a gente olhar aqui os comentários, né, esse foi o último aqui, todo mundo já viu que foi forte, né? Beleza, mas a gente tem que ir um pouco mais para trás, né? Isso aqui foi quando rolou a negociação lá com o Clínicas. Ó, nesse meio do processo, não sei da onde a galera tirou que a dívida dela era um problema. Então, cara, a dívida dela nunca foi alta. Sempre ficou naquele patamar de uma vez dívida líquida EBITDA, que não pesa muito. É que os gestor tem, né, como alocação eficiente de capital. Tal. Eu prefiro a empresa tenha menos, mas enfim. Dívida dela nunca foi um problema. Nunca ficou muito elevada. Galera, esse foi um dos maiores hooks, informação que tiraram do nada, como se fosse um grande problema do Fleury. Não tem problema nenhum com a dívida. Pode procurar meus últimos vídeos, sei lá quantos vídeos dela. Eu falo exatamente sobre isso. Né? Incrível como a galera fala besteira, cara. Incrível, incrível, incrível. Aí, ó, gente falando besteira sobre Fleury, mais. Uns poucos, né? Que são sempre os mesmos, infelizmente, e tem ainda essa visão de longo prazo. Ó, tá tudo em ordem, crescendo aqui, subestimado pelo mercado, verdade. Olha lá, né? Pessoal enchendo o saco por algum motivo. Ó, mais um comentário, né, do Eric bem centrado, que ela fez uma aquisição, e o mercado batendo. Cadê? Que mais? Ó, vou morrer sem entender porque o mercado não vê valor. Cara, não importa. Também não sei por quê. A gente segue investindo. Olha lá, eterna promessa. E blá blá blá. É incrível, incrível, incrível. Como a galera não consegue investir no ativo pelo seu resultado. Tá? É simples pela cotação. E é por isso que não dá certo, né? Por isso que o pessoal não consegue ter sucesso, né? Investindo por longo prazo em ações. Cotação não sai do lugar, o que aconteceu, não sei o que lá, enfim. Aí de vez em quando vem uma paulada igual esse trimestre, é uma melhora significativa, e a gente vai ver aqui em bons sinais de que essa melhora pode ser sólida, né? Ser persistente, não ser um ponto fora da curva. Vamos ver, isso é importante, né? Tem que acompanhar. Então, o principal que eu queria falar antes de entrar na análise da empresa é isso. É só pegar meus últimos, sei lá quantos vídeos da Fleury, tô falando isso toda vez. A galera tira umas coisas não sei de onde, tem dívida não sei o que perdeu não sei das quantas, sei lá o que. É sempre a mesma coisa, sempre a narrativa vazia, a empresa tá redonda, tá certinho. Acho que o Fábio fez um vídeo recente da Fleury, né? Sardinhado lá, deve apurrinhar ele até o talo, né? Com os alunos dele, um bando de sardinha. Né? Ela teve que ir lá e fazer um vídeo. Deve ter falado que a empresa é boa, longo prazo, porque é isso, velho. É isso que é, não tem o que falar de diferente, né? Mas enfim, vamos para a análise da empresa e ver os detalhes. E é por isso que vocês estão aqui. A empresa é boa, era óbvio, né? Mesmo que muita gente não enxergasse. Vou mostrar para vocês onde e por que ela é boa, o que, que aconteceu, o que, que melhorou, né? E tudo mais, tá? Então, enfim, aqui, visão geral. Fleury é uma marca muito forte de aquisições, isso a gente sabe, durante muito tempo. Ela teve sua fase de expansão orgânica, abrindo muita loja, né? Loja, ponto de coleta e tal. E depois entrou num ritmo de aquisições, beleza. Um não é necessariamente melhor, pior que o outro tal. Ela tem um ecossistema variado, mas não é bem assim também, né? Ela coloca como se ela fosse, né, um ecossistema, uma jornada. Não é tanto, né? É uma empresa de análises clínicas, tá? Medicina diagnóstica não existe, tá? Esquece essa merda aí. É uma empresa de exame de análises clínicas com algumas outras áreas de negócio, tá? Complementares, bacana. Mas ela não é ecossistema integrado, verticalizado.
Aí também não, aí é exagerar nada, tá. Eu tenho 2 verticais principais, que é o B2C e o B2B, são as siglazinhas meio chatas, né, mas quem acompanha aqui o canal já conhece bem, né. B2B é um serviço direto ao consumidor, né, business to consumer, né. Ou seja, quando você vai fazer um exame lá no Fleury, simples, né, você vai lá no laboratório, o médico te dá lá um pedido de exame, você vai no laboratório e e faz, né, é isso, simples. E o B2B é quando ela presta serviço, é business to business, ou seja, ela presta o serviço de análises para um outro player, né, da saúde, geralmente ou um hospital ou um outro laboratório. O que é mais comum são laboratórios pequenos, que não tem condição de fazer determinados exames que exigem mais investimento, ou capacidade técnica, ou que eles não têm demanda para justificar, né, montar dentro do laboratório deles, eles terceirizam, né, geralmente alguns exames. O hospital, óbvio, né, terceiriza todos, né, tem que fazer de tudo, mas esses laboratórios terceirizam alguns exames que para eles não faz sentido fazer. Então você chega no laboratório menor, lá regional, eles te oferecem tudo, o que para eles faz sentido, econômico, de volume e tal, eles fazem em casa. O que não faz, manda para o Fleury, o Fleury dá o resultado e eles repassam pro cliente, né. Então, com a aquisição do Pardini, esse segmento aqui ele ficou bom, ele ficou, assim, muito expressivo, porque o Pardini era forte nisso, era bem mais forte que o Fleury, inclusive. Então a empresa ficou bem integrada. Recentemente teve um pouco de altos e baixos, uns hospitais saindo e tal, mas é um segmento forte, assim, um segmento meio de frágil. Falei isso no vídeo no eu não sei em que ordem vão os vídeos aqui, porque eu tô viajando e tal. Eu falei isso num vídeo recente também. Não sei se vocês já assistiram ou vão assistir ainda, tá? Porque quando aperta um pouco o porque é antifrágil, né, porque quando aperta um pouco a situação financeira e tal, outros players tendem a sentir mais e tendem a terceirizar mais com eles, né, então é bem interessante, nesse sentido aí de equilibrar um pouco. Mas enfim, voltando aqui, né, a medicina diagnóstica é o principal de B2C. Medicina diagnóstica não existe, voltando, os exames laboratoriais, eles são 70%, né, do resultado da empresa, de longe o segmento mais importante. Aqui eles têm marca, um monte de marca diferente, tem marca para público alto nível, que é a própria marca Fleury, tem outras marcas regionais, segmentação, enfim, tem de tudo um pouco, né. 20% vem da parte B2B, e os novos elos, aqueles que eu falei lá, que ela não chega a ser integrada, tudo, né. Aí é um pouco, né, tem de tudo aí também, né. Serviços ambulatoriais, uma época eles investiram bastante para tentar ter sinergia com os pontos de coleta, no contraturno e tal. Mas enfim, tem vários exames e coisa do tipo. Bom, aqui esse gráfico parece bem complicado, mas na verdade é bem interessante, né, você ver a diversificação das fontes de receitas da empresa. E ela era basicamente, né, a marca Fleury sempre foi o carro-chefe, né, mas com a junção com o Pardini, né, expandiu bastante, porque aí entrou uma operação em Minas Gerais muito grande, entrou uma operação B2B muito grande também, né, outras coisas. Então hoje ela está bem diversificada. Você tem a marca Fleury, que é premium, você tem atuação importante em vários estados, você tem o B2C que veio do Pardini, tem o B2B do Pardini, tem os novos elos, então ela diversificou bastante isso aí, com certeza. Ajudou muito, né, a empresa a ser mais estável, né? Olha lá, eu já expliquei aqui umas vezes que na época do Pardini, na análise do Pardini, como os caras montaram uma logística insana no laboratório deles, fica do lado de Confins, lá em BH, e os caras mandam por via aérea, já cai do aeroporto direto para um mega laboratório central que eles têm, com escala para fazer esses exames. É bem legal, isso aí, é bem legal mesmo. E beleza, então aqui tá explicando, Lab to Lab é um laboratóriozão gigante, tudo automatizado, uma escala absurda. E é muito legal, porque olha só, tem uma fotinha aqui, o pessoal coletando uma área remota, né, parece no Amazonas e tal, uma coisa assim, né, leva ali na caixinha refrigerada, até onde der, despacha logística aérea, chegou lá em Confins, vai para uma alta tecnologia num laboratório centralizado, né. Isso aí é bem, bem interessante, né. Enfim. E a explicação, mas vamos para o financeiro, tá, propriamente dito. Por que, que o resultado foi tão forte do Fleury nesse mês? A gente nem viu, né? Eu nem mostrei aqui. Só tanto dando a lição, né? Que o pessoal é buy and hold só na teoria, na prática não. E a gente não viu essa expansão muito forte nos dois últimos tris, né? Pra ser honesto. É que a comparação aqui ela foi muito positiva, né? Do segundo tri do ano passado para esse, cresceu muito.
145 para 219, né, mas o anterior já tinha sido bom, eu já tinha comentado isso lá, né, que estava acelerando o crescimento. Então, primeiro ponto, um crescimento um pouquinho maior que a gente já tinha visto, estava ali nos comentários do trimestre, do primeiro tri, né, que eu tinha mostrado. Então, um crescimento generalizado em várias marcas diferentes, crescendo bem em várias regiões, tanto B2B quanto B2C. No último resultado, acho que ainda entrou uma perda aqui num hospital, né, que eles tinham e tal, mas novos elos. Então, um crescimento geral bem distribuído, bem equilibrado. Claro, isso ajuda. O controle não está aqui nos destaques, acho que não vai ter mais para frente, mas o grande que catalisou esse crescimento de receita, catalisou não, né, mas o que ajudou a impactar ainda mais o resultado da empresa, foi que eles diluíram bastante os custos, tá, de operação, né, com esse crescimento. Então o resultado bruto já foi muito forte, né, a empresa está num ponto de ganhar escala aparentemente muito bom. Mas talvez o grande lance foi mais para baixo, né, no EBITDA, por quê? Isso eles explicaram bem no call de resultados, né, aqui na apresentação é mais sucinto. Quando a empresa fez a junção com o Pardini, eles precisaram investir muito em TI para fazer a integração dos 2 negócios, faz todo sentido, né, eram 2 empresas grandes e tal, diferentes, eles precisaram investir bastante. Esses investimentos, parte entra como CapEx, parte entra como custo, né, parte é capitalizada e parte entra como despesa normal pela DRE. E aparentemente agora, né, se foi acabando aos poucos, né, está acabando mais agora, esse volume alto de investimentos. A gente vê quando tem uma fusão, aquisição, eles colocam lá, né, um prazo de 3 anos para capturar sinergias. É mais ou menos isso, né, que deu da fusão lá. Então, agora esses custos saíram da DRE. E para quem acompanha minhas análises aqui do Fleury, eu sempre falei que a Fleury era uma empresa para você olhar pelo FCO. Porque você, olhando pelo lucro, até que cresceu bem, né? A gente acabou de ver aqui uns 18% nos últimos anos. Mas você vê o fluxo de caixa dela é totalmente diferente, né? Ele foi para mais de 2,2 bilhões de reais. Por que, que é uma empresa para analisar o fluxo de caixa? Ela deprecia e amortiza muito. Né? Então, durante essas fusões, depois daquele monte de aquisição que ela fez, ela foi acumulando muito imobilizado, muito principalmente intangível para amortizar. Então, o resultado da RE dela realmente não parece ela gera o valor que ela realmente gera, tá? O resultado RE dela é um pouco deprimido, principalmente por essa DNA, não pelo resultado financeiro, tá? Não é a dívida o problema dela. A dívida aumentou um pouco, agora ela está estável, né? Mas o resultado financeiro piorou um pouco, mas questão de juros, né? Isso aqui era antes de Pardini e tudo mais. Mas aqui não é o ponto principal da Fleury, aqui é a depreciação e amortização. E agora, com menos despesas de investimentos, a gente vai ver no futuro o quê? Vai acabar reduzindo aos poucos, né, uma depreciação e amortização menor e vai liberar cada vez mais o lucro líquido. Então, daqui, sei lá, uns 5 anos, 3 a 5 anos, o lucro líquido da Fleury talvez seja, né, mais representativo do resultado da empresa, certo? Isso aqui a gente sempre falou, sempre falei aqui no vídeo e nós estamos vendo agora acontecer. Primeiro com uma redução de investimento e aos poucos, né, deve se refletir em a menor DNA aqui e um salto representativo maior do lucro líquido. Eu sempre falei para vocês, vejam caixa, FCO, o CAPEX super tranquilo, né? Sobra muito dinheiro. Aqui você via que era uma empresa espetacular pelo fluxo de caixa livre. E aí é pedir demais, né? A galera cai nas narrativas besta do mercado, quanto mais olhar um fluxo de caixa direitinho. Né? Não tem nenhum problema com a dívida dela, tá? Antes que vocês lembram. Também teve um ganhozinho fiscal lá, que eles otimizaram a alíquota, não sei o que lá, ajudou também. Mas os principais drivers foram esses. Por isso que eu disse ali em algum momento do vídeo hoje, que parece que é algo sustentável, porque né, está tendo uma redução principalmente desses gastos com integração. E vai acontecer de novo. Né, que a gente vai ver um CAPEX proporcionalmente menor, fora as aquisições, é o que ela for fazer de novo. E no futuro, ó, cada vez menos depreciação e amortização, né? Mais conversão em caixa, mais resultado na DRE, enfim. É o que a gente já conhece da empresa. Vai começar a ficar mais visível, vai aparecer mais. Enfim. Então, aqui a gente viu a visão geral. Então, a receita foi muito bem, né, em todas as linhas. Né? Uns um pouco menores, um pouco maiores, alguma coisa inorgânica ajudando, esse crescimento orgânico foi bom. Então, eles realmente estão ganhando espaço. Talvez frente aos pequenos players, tipo o que está acontecendo nas farmácias, né? Possível. Mas enfim, né?
empresa melhorando o top line, e o grande lance, né, que no último trimestre foi bem forte, né, o grande lance foi o lucro bruto, o ganho de lucro bruto foi muito expressivo de 22%, né. Então, aqui passou a ter um pouco menos de depreciação e amortização também, né, porque ela entra, depreciação e amortização ela entra, né, onde for referente ao bem, então se for algum item de custo bruto vai entrar antes do lucro bruto, tá. Mas também destaque aqui para a redução de gastos com pessoal e serviços médicos, não redução, mas a diluição, né, dos custos fixos, aumentando o volume, tá. Isso aí é o ganho de escala, a vantagem competitiva se mostrando. Então isso aqui impulsionou bastante o lucro bruto da empresa, bastante mesmo. Completando as despesas operacionais ali em linha, né, tudo bem, cresceu 14%, mas o lucro bruto cresceu bem mais, né. Então você ganhou ainda mais alavancagem operacional, ganhou ainda mais eficiência, e aqui também entra mais depreciação e amortização dos investimentos ali em TI, infraestrutura, que não entram no custo bruto, tá, também estão reduzindo com o fim da integração, tá certo? Então o EBITDA cresceu bem, ganhou margem, né, um crescimento expressivo, mesmo com o aumento de despesa que a gente viu, que é necessário, que a empresa está crescendo. E o lucro líquido esse disparou, porque ainda teve um efeitozinho contábil que ajudou. Ótimo, né, mas não é o principal aqui da empresa, mas excelente. Então olha só como o capex despencou, né, despencou. Isso vai ter um efeito imediato em mais fluxo de caixa livre, e um efeito tardio, né, que vai acontecendo aos poucos, de menor amortização e depreciação, né. Sem contar o que acontecer de novo, pode entrar num ciclo forte de aquisições de novo e claro, né, que vai influenciar. Mas partindo da base de hoje, vai aos poucos reduzir D&A ao longo do tempo e vai sobrar mais lucro líquido, o resultado DRE é mais expressivo, tá. Então ela volta para um perfil histórico de investimento mais de base, não, né, correndo atrás de integração. Isso vai liberar muito para ela, tanto capital, com fluxo de caixa, quanto, enfim, no futuro, inclusive resultado DRE, né. Então geração de caixa saltou muito, né, o ROIC vai evoluindo junto com o lucro, a dívida está totalmente controlada, estável. Não sei de onde veio essa asneira aí que o problema da Fleury era a dívida. E, enfim, tranquilo. Inclusive, quando eles fizeram a integração com a Fleury, eles fizeram uma emissão de ações, né, para equalizar tudo. Então, se eles quisessem ter uma dívida menor, era só eles terem emitido mais ações. Né, que levantava mais dinheiro no secundário e rodava com uma dívida menor, mas é exatamente a dívida que eles querem rodar. E tá bem encaixado ali no 3x, tá bonitinho. Tem nenhum problema com a dívida, velho. Incrível. E é isso. Aí, Fleury Campinas pra gente encerrar. Um baita, ó, um dronezinho fazendo transporte. Isso aqui é muito da hora, né? Lá em Vespasiano, que é perto de Confins, lá é a parte técnica. O laboratório imenso deles, cara, é muito grande. Muito. Pra quem é da área, assim, é bem legal de ver. E é isso, cara. Fleury, né, resultado muito bom. Nós nunca deixamos de acreditar que a empresa era excelente. Mas você vê que o pessoal não tem o alinhamento mesmo com a estratégia de investimento, né? Isso é investidor a longo prazo, não sei o que, não sei o que. Mas se a cotação não anda, não consegue, né? Enfim, acaba ficando de fora dessas empresas excelentes. E se a empresa for boa o suficiente, ela pode ficar descolada assim no mercado, cara. Mas uma hora a coisa encaixa. Vamos ver se é o que vai acontecer com a Fleury. Mas com esse resultado forte de agora, ela vai ficar difícil, né, dela ser ignorada ali. Subiu recentemente, ótimo. Porque vai começar a ficar muito difícil e uma hora o reconhecimento chega, né? Isso aí é uma certeza que a gente tem. Beleza, pessoal? Então por hoje foi isso aí. Um grande abraço aí para todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!